Mulher jovem se casa com idoso de 80 anos desejando sua herança milionária. Ela fica em choque ao ler o testamento na frente de todos. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! O relógio de parede, presente de Helena no aniversário de 40 anos de casamento, marcava exatamente 3 horas da tarde, quando Antônio Mendonça abriu os olhos após mais uma soneca involuntária no sofá da sala. A mansão em Juiz de Fora, com seus altos pés direitos e janelas ornamentadas, parecia ainda maior desde que sua amada esposa partira há 8 meses. O silêncio era ensurdecedor. Aos 78 anos, Antônio ainda mantinha a postura elegante de um homem que construiu do zero a maior rede de concessionárias de veículos de luxo de Minas Gerais. Seu cabelo, completamente branco e cuidadosamente penteado para o lado, contrastava com os olhos castanhos ainda vivos e atentos, embora agora constantemente marejados por uma saudade que não cessava. "Helena", murmurou, ajeitando-se no sofá e fitando o retrato da esposa sobre o console de madeira nobre. Naquele retrato, Helena sorria com a luz do sol de Tiradentes refletindo em seus cabelos grisalhos durante uma de suas últimas viagens juntos. Os dedos de Antônio tremeram levemente ao tocar a moldura prateada. 45 anos de casamento não podiam simplesmente se dissipar na memória. Cada canto daquela casa, cada objeto, cada aroma trazia Helena de volta, mesmo que por breves instantes. O som da campainha interrompeu seus pensamentos. Com dificuldade, Antônio se levantou, ajudando-se com a bengala de madeira entalhada, presente de um amigo artesão de São João del Rei. "Já vou", anunciou com a voz mais firme que conseguiu, caminhando lentamente pelo corredor adornado com pinturas de paisagens mineiras. Ao abrir a porta, encontrou Conceição, sua vizinha de 63 anos, segurando uma travessa coberta com um pano de prato bordado à mão. "Boa tarde, seu Antônio. Trouxe um pouco de vaca atolada para você." "Sei que gosta", disse ela com um sorriso caloroso que iluminava seu rosto marcado pelo tempo. "Conceição, você vai me deixar gordo desse jeito", brincou ele, abrindo mais a porta para que ela entrasse. Conceição era viúva há mais de 15 anos e morava na casa ao lado desde que Antônio se lembrava. Após a partida de Helena, ela tomou para si a missão informal de garantir que o vizinho se alimentasse adequadamente, aparecendo quase diariamente com alguma iguaria mineira preparada com carinho em seu fogão a lenha. "O senhor é precisando de uns quilinhos, isso sim. Tá mais magro que vara de goiaba", respondeu ela, seguindo em direção à cozinha com a familiaridade de quem conhecia bem o caminho. A cozinha, ampla e tradicional, era o cômodo onde Helena passava a maior parte do tempo. Mesmo tendo condições de contratar cozinheiras e empregadas em tempo integral, ela sempre preferiu preparar pessoalmente as refeições para o marido. "Comida é amor materializado, Antônio", costumava dizer enquanto preparava o tradicional tutu com linguiça que ele tanto apreciava. Conceição colocou a travessa sobre o balcão de granito e começou a servir um prato generoso para Antônio, que se sentou na cadeira da cabeceira, a mesma que ocupava há décadas. "Como estão as dores hoje?", perguntou ela, percebendo a expressão de desconforto quando ele se acomodou. "As mesmas de sempre. Dr. Paulo disse que é a idade cobrando o preço de uma vida inteira trabalhando demais", respondeu, tentando sorrir. O que Antônio não disse foi que as dores físicas eram o menor de seus problemas. A ausência de Helena criava um vazio que nenhum medicamento podia preencher. As noites eram longas e, frequentemente, ele se pegava falando sozinho, como se ela ainda estivesse ali, sentada na poltrona bordô da sala, com seu crochê nas mãos e os óculos na ponta do nariz. "O senhor tomou os remédios hoje?" A pergunta de Conceição trouxe Antônio de volta ao presente. "Acho que sim", respondeu incerto. Os dias se misturavam em sua mente e a rotina dos medicamentos frequentemente lhe escapava. Conceição suspirou, já habituada a essa resposta. Foi até o armário da cozinha e pegou a caixinha de remédios que ela mesma havia organizado por dias da semana. "Quinta-feira, seu Antônio. E a caixinha de quinta ainda está cheia. Vou pegar um copo d'água." Enquanto ela enchia um copo na pia,
Antônio observava a vizinha com gratidão. Conceição, com seus vestidos simples e cabelos sempre presos em um coque baixo, lembrava-lhe sua mãe, Dona Elisa, que morrera quando ele ainda era um jovem comerciante, tentando abrir sua primeira loja de automóveis em Muriaé, sua cidade natal. Foi por incentivo dela que ele perseverou no ramo automotivo, mesmo quando todos apostavam que o negócio não vingaria no interior de Minas. Sabe, Conceição, às vezes penso que já vivi demais, comentou ele após engolir os comprimidos. A gente trabalha a vida toda, constrói um patrimônio e no fim fica sozinho. Não diga isso, seu Antônio. Repreendeu-o gentilmente, sentando-se à sua frente. O senhor tem muita vida pela frente ainda. E não está sozinho. Tem a mim, o pessoal da igreja, seus antigos funcionários que sempre ligam. Antônio assentiu, mais por educação que por concordância. Os telefonemas dos ex-funcionários eram cada vez mais raros e as visitas quase inexistentes. Restavam apenas ele, aquela casa grande demais e as memórias que o assombravam a cada canto. E por falar em funcionários, continuou Conceição, como quem não quer nada. O senhor já pensou no que conversamos semana passada? Sobre contratar alguém para ajudar aqui em casa? Antônio franziu o senho, mexendo distraidamente na comida com o garfo. Não preciso de ninguém, Conceição. Dou conta do recado. Com todo respeito, seu Antônio, mas o senhor quase não sai mais de casa. Está emagrecendo a olhos vistos e tenho certeza que não está tomando os remédios direito. Além do mais, essa casa é grande demais para o senhor cuidar sozinho. O idoso encarou o prato à sua frente, sentindo o peso da verdade nas palavras da vizinha. Helena sempre cuidara de tudo, desde a administração da casa até os compromissos médicos dele. Sem ela, Antônio se sentia como um barco à deriva, sem rumo e sem propósito. E quem vai querer trabalhar para um velho rabugento como eu? Tentou brincar, mas sua voz saiu mais triste do que pretendia. Há muitas moças boas precisando de emprego, seu Antônio. Tenho uma sobrinha que trabalha no Hospital São Vicente e conhece várias enfermeiras e cuidadoras. Posso pedir que ela indique alguém de confiança. A ideia de ter uma estranha circulando pela casa, tocando nas coisas de Helena, ocupando espaços que eram dela, causava-lhe um desconforto profundo. Mas no fundo, sabia que Conceição estava certa. Não podia continuar daquele jeito. Vou pensar, respondeu finalmente, levando uma garfada de comida à boca para encerrar o assunto. Conceição sorriu satisfeita, conhecendo bem o velho amigo para saber que aquele "vou pensar" já era meio caminho andado. Após a vizinha partir, prometendo voltar no dia seguinte com um bolo de fubá, Antônio se arrastou até o escritório no segundo andar, onde as memórias de uma vida bem-sucedida nos negócios estavam expostas nas paredes. Fotos com políticos, empresários influentes e celebridades locais dividiam o espaço com certificados, troféus e reconhecimentos pela contribuição ao desenvolvimento econômico da região. Sentou-se pesadamente na cadeira de couro atrás da escrivaninha de mogno e abriu a gaveta da direita, de onde retirou um álbum de fotografias antigo. As primeiras páginas mostravam um jovem casal cheio de sonhos. Antônio e Helena, no dia do casamento, em 1975, na igreja matriz de Santo Antônio em Juiz de Fora. Ele passou os dedos enrugados pela imagem da noiva sorridente, com seu vestido elegante e o olhar que transbordava amor e confiança. Ao longo das páginas seguintes, a história dele se desenrolava. A inauguração da primeira concessionária, as viagens internacionais para feiras de automóveis, os jantares beneficentes, os natais em família com sobrinhos e primos que vinham de diversas cidades mineiras. O que faltava naquelas páginas era o que mais doía no coração de Antônio. Não havia fotos de filhos. Não por falta de desejo, mas por impossibilidade. Após anos de tentativas e consultas com diversos especialistas, descobriram que Helena não poderia gerar filhos. A notícia caiu como uma bomba no início do casamento, mas o amor entre eles prevaleceu sobre a tristeza. Seremos só nós dois então, disse Helena na ocasião, segurando as mãos do marido com força. E faremos dessa vida a mais feliz que pudermos. E assim foi, por quase 5 décadas. Construíram uma vida repleta de realizações, viagens e momentos preciosos.
Mas agora, na solidão da velhice, Antônio se perguntava o que aconteceria com tudo o que construíram. Não havia herdeiros diretos, apenas alguns sobrinhos distantes com quem mantinha contato esporádico. O cansaço começou a pesar sobre seus ombros. Fechou o álbum e o guardou cuidadosamente na gaveta. Ao tentar se levantar, sentiu uma tontura repentina e precisou se apoiar na mesa para não cair. Aos poucos, a visão voltou ao normal e ele respirou fundo. Preciso tomar mais cuidado, pensou, lembrando-se dos alertas do médico sobre a pressão arterial e os riscos de quedas na sua idade. Mal sabia Antônio que, em apenas alguns dias, um acidente doméstico mudaria completamente o rumo de sua vida solitária, trazendo para dentro de sua casa não apenas a ajuda de que precisava, mas também um perigo que jamais poderia imaginar. A manhã de domingo amanheceu com uma garoa fina e constante, típica do outono em Juiz de Fora. Antônio acordou mais cedo que o habitual, incomodado pelas dores nas costas que se intensificavam nos dias úmidos. Arrastou-se até o banheiro da suíte, apoiando-se nas paredes do corredor. O piso de mármore estava escorregadio devido à condensação causada pelo chuveiro que ele havia usado na noite anterior. Preciso chamar alguém para verificar a ventilação desse banheiro, pensou, lembrando-se que Helena sempre insistia na importância de manter a casa em perfeitas condições. Era ela quem cuidava de todos esses detalhes, contratando os profissionais certos para cada reparo necessário. Ao tentar alcançar a toalha pendurada próxima ao box, seu pé escorregou no piso molhado. Antônio sentiu o corpo perder o equilíbrio e, em uma fração de segundo, viu-se caindo sem conseguir se segurar em nada. Sua cabeça bateu contra a borda da banheira com um baque surdo e uma dor lancinante percorreu sua têmpora esquerda antes que tudo escurecesse. Quando recobrou a consciência, a primeira coisa que percebeu foi a voz aflita de Conceição chamando seu nome repetidamente. Tentou responder, mas apenas um gemido fraco escapou de seus lábios. Sentia algo morno e pegajoso escorrendo pelo lado do rosto. Sangue. Seu Antônio. Graças a Deus, exclamou Conceição ajoelhada ao seu lado. Não se mexa, a ambulância já está a caminho. Como você entrou? Conseguiu perguntar, confuso. O senhor não atendeu quando bati, e fiquei preocupada porque as luzes estavam acesas desde cedo. Usei a chave reserva que a dona Helena me deu há anos atrás para emergências, e ainda bem que o fiz. A dor na cabeça pulsava, e Antônio sentia náuseas. Tentou se levantar, mas Conceição o impediu com firmeza surpreendente para sua estrutura miúda. Nem pense nisso. Pode ter fraturado alguma coisa, seu teimoso. Os minutos seguintes pareceram horas. O som da sirene se aproximando trouxe algum alívio para ambos. Logo, 2 paramédicos entraram no banheiro, avaliaram rapidamente a situação e transferiram Antônio para uma maca com cuidados redobrados devido à sua idade. No Hospital Regional de Juiz de Fora, Antônio foi submetido a exames detalhados. A tomografia mostrou que, felizmente, não havia hemorragia interna, apenas um corte superficial que exigiu 5 pontos. Entretanto, o médico plantonista, Dr. Eduardo Silva, mostrou-se preocupado com os níveis pressóricos e a fragilidade óssea revelada nos exames. Seu Antônio, o senhor teve muita sorte desta vez, explicou o médico, ajustando os óculos de armação fina enquanto lia os resultados. Mas não podemos contar com a sorte uma segunda vez. Na sua idade, uma queda como essa pode ter consequências muito mais graves. Deitado na cama do hospital, com um curativo na têmpora e o corpo dolorido, Antônio ouvia as recomendações médicas com uma mistura de resignação e desconforto. O Dr. Eduardo era enfático. Ele não podia mais morar sozinho sem assistência adequada. Tenho uma sobrinha que trabalha em casa de apoio para idosos, ofereceu Conceição, que não saíra do seu lado nem por um instante. Posso ver se ela conhece alguma cuidadora de confiança. Já disse que não quero ninguém na minha casa, protestou Antônio, mas sua voz soou fraca até para seus próprios ouvidos. O médico sorriu compreensivamente, mas foi inflexível. Seu Antônio, não se trata apenas de querer ou não. É uma questão de segurança e saúde. O senhor tem recursos para contratar uma assistência adequada,
e acredito que sua esposa gostaria que o senhor tomasse essa decisão sensata. A menção a Helena foi como uma flecha certeira. Antônio sabia que ela ficaria horrorizada ao vê-lo nesse estado, relutando em aceitar ajuda por teimosia. Está bem, concordou finalmente, com um suspiro de derrota. Mas quero alguém competente e de confiança. Não vou permitir que qualquer pessoa entre na minha casa. Conceição apertou sua mão em um gesto silencioso de aprovação. 3 dias depois, Antônio recebeu alta hospitalar com uma lista de recomendações médicas, medicamentos prescritos e a firme orientação para não ficar sozinho, especialmente durante o período de recuperação. Conceição já havia mobilizado sua rede de contatos e encontrado algumas candidatas para a vaga de cuidadora. A sobrinha do padre Joaquim indicou uma moça que acabou de se formar em enfermagem. E a dona Lourdes da farmácia conhece uma senhora que cuidou muito bem do finado marido dela, relatou Conceição, enquanto o ajudava a se acomodar no sofá da sala após o retorno do hospital. Tanto faz, Conceição, desde que a pessoa saiba o que faz e não me atormente com conversas inúteis, respondeu ele, ainda desconfortável com a ideia de ter um estranho invadindo sua privacidade. Na manhã seguinte, pontualmente às 9 horas, a campainha soou. Conceição, que passara a noite no quarto de hóspedes para garantir que Antônio estivesse bem, apressou-se para atender. Da poltrona onde estava sentado, Antônio ouviu vozes femininas conversando no hall de entrada. Logo, Conceição apareceu acompanhada de uma jovem que não devia ter mais de 25 anos. Seu Antônio, esta é Juliana Ribeiro, a enfermeira que a sobrinha do padre Joaquim recomendou, apresentou Conceição. Juliana era uma moça de estatura mediana, com pele morena clara, cabelos castanhos na altura dos ombros e olhos verdes impressionantemente vivos. Vestia-se de maneira simples, mas elegante. Calça jeans escura, blusa branca de botões e um blazer leve bege. Sua postura era ereta, profissional, mas seu sorriso transmitia uma calidez genuína. É um prazer conhecê-lo, Sr. Mendonça, disse ela, estendendo a mão em cumprimento. Espero poder ajudá-lo durante sua recuperação. Antônio observou-a com desconfiança, mas não pôde deixar de notar a semelhança do tom de voz dela com o de Helena, quando mais jovem, suave, porém determinado. Juliana acabou de se formar na Universidade Federal de Juiz de Fora e fez estágio no Hospital Universitário, explicou Conceição com entusiasmo. Tem excelentes referências. Pode se sentar. Antônio indicou a poltrona à sua frente. Conceição, poderia nos preparar um café? A vizinha entendeu a deixa e retirou-se para a cozinha, deixando-os a sós para a entrevista informal. Então, senhorita Ribeiro, por que uma recém-formada estaria interessada em cuidar de um velho rabugento ao invés de buscar uma vaga em algum hospital de ponta? Perguntou diretamente, seu olhar penetrante avaliando cada reação da jovem. Juliana não se intimidou. Manteve o contato visual e respondeu com tranquilidade. Primeiramente, Sr. Mendonça, não o considero rabugento, apenas alguém que preza por sua independência, o que é perfeitamente compreensível. Quanto à sua pergunta, sempre tive afinidade com o cuidado personalizado. Em hospitais, somos apenas mais um profissional numa engrenagem enorme. Aqui, posso oferecer atenção integral e estabelecer uma relação de confiança real. A resposta articulada e aparentemente sincera agradou Antônio, embora não quisesse demonstrar. E quanto aos seus planos futuros? Não quero contratar alguém que vá embora em 2 semanas, continuou ele sem dar trégua. Compreendo sua preocupação. Estou buscando estabilidade enquanto me preparo para uma especialização em geriatria. Este trabalho seria ideal para mim pelos próximos meses, no mínimo, explicou ela, ajustando uma mecha de cabelo atrás da orelha. A entrevista prosseguiu por mais 20 minutos, com Antônio fazendo perguntas cada vez mais específicas sobre qualificações, experiências prévias e expectativas salariais. Para sua surpresa, Juliana respondeu a tudo com competência e sem hesitações, demonstrando conhecimento técnico e, mais importante, empatia genuína. Conceição voltou com uma bandeja contendo xícaras de café, biscoitos de polvilho e um bolo de fubá ainda morno. E então, vocês já se acertaram? Perguntou sem esconder sua torcida pela contratação.
Antônio olhou para Juliana mais uma vez, avaliando-a. Havia algo nela que lhe inspirava confiança, apesar de sua relutância inicial. "A senhorita pode começar amanhã cedo?" perguntou finalmente. O rosto de Juliana se iluminou com um sorriso discreto. "Certamente, senhor Mendonça. Estarei aqui às 7 horas. "Ótimo", respondeu ele secamente, mas no fundo sentiu um inexplicável alívio. Conceição lhe mostrará a casa e explicará minhas rotinas e necessidades. Nos dias que se seguiram, Juliana provou-se uma presença surpreendentemente agradável na mansão dos Mendonça. Eficiente sem ser invasiva, atenciosa sem ser sufocante, ela rapidamente se adaptou às manias e preferências do idoso. Organizou seus medicamentos em um sistema simples e eficaz. Preparava refeições leves e saborosas, que respeitavam as restrições alimentares recomendadas pelo médico, e até mesmo conseguiu convencê-lo a fazer pequenas caminhadas pelo jardim para recuperar a mobilidade. O que mais impressionou Antônio, no entanto, foi a maneira respeitosa como ela tratava os pertences e as memórias de Helena. Ao contrário do que temia, Juliana não tentou reorganizar ou modificar os espaços que mantinham a essência da falecida esposa. Ao contrário, demonstrava genuíno interesse quando Antônio, gradualmente mais à vontade, compartilhava histórias sobre o passado. "Essa fotografia é linda", comentou Juliana certa tarde, enquanto ajudava Antônio a organizar algumas gavetas no quarto. Ela apontava para um porta-retrato de prata sobre o criado mudo, onde o casal aparecia sorridente em frente ao Cristo Redentor. "Vocês parecem muito felizes. Era nosso 30º aniversário de casamento", explicou ele, uma sombra de sorriso nos lábios enrugados. "Helena sempre sonhou em conhecer o Rio de Janeiro. Economizamos por anos para essa viagem. O senhor teve muita sorte em encontrar um amor assim", comentou Juliana, seu olhar momentaneamente distante. "Não foi sorte, foi trabalho duro", corrigiu Antônio. "Um casamento feliz não acontece por acaso. Exige dedicação diária, respeito, companheirismo." Juliana assentiu pensativamente. "Meus pais se separaram quando eu tinha apenas 5 anos. Nunca vi um exemplo de relacionamento duradouro na minha família. Por isso admiro tanto histórias como a sua. Naquele momento, algo mudou sutilmente entre eles. A jovem enfermeira deixou de ser apenas uma funcionária contratada para cuidar de um idoso após um acidente. Havia estabelecido uma conexão humana, uma ponte entre gerações diferentes, unidas pela compreensão das complexidades do coração. À medida que os dias se transformavam em semanas, Conceição notou com satisfação que a casa parecia menos melancólica. As cortinas permaneciam abertas, permitindo a entrada da luz natural. Ocasionalmente, podia-se ouvir o som do rádio tocando as antigas canções de Roberto Carlos, que Helena tanto apreciava. E mais surpreendente ainda, Antônio voltara a receber alguns amigos antigos para partidas de dominó nas tardes de domingo. "Juliana tem sido uma bênção", comentou Conceição com Padre Joaquim após a missa dominical. "Seu Antônio está diferente. Até engordou um pouquinho, graças a Deus." O que ninguém poderia prever era que, sob a superfície dessa tranquilidade recém-conquistada, uma trama sutil começava a se tecer. Uma trama que mudaria para sempre o destino do patrimônio e da vida de Antônio Mendonça. A primavera chegou a Juiz de Fora, trazendo consigo o desabrochar dos ipês amarelos que adornavam a avenida onde se localizava a mansão dos Mendonça. 3 meses haviam se passado desde a contratação de Juliana, e sua presença já fazia parte da rotina da casa, como se sempre tivesse estado ali. Naquela tarde de setembro, enquanto organizava os documentos no escritório de Antônio, Juliana encontrou um álbum de fotografias que ainda não havia visto. Diferente dos outros, este era menor, com capa de couro marrom já desgastada pelo tempo. Curiosa, abriu-o cuidadosamente, encontrando fotos antigas de um jovem casal em frente a uma pequena loja com a placa "Mendonça Automóveis, seu sonho, nossa paixão". Era nossa primeira loja. A voz de Antônio surgiu inesperadamente da porta, fazendo-a sobressaltar-se. Ele se aproximou apoiando-se na bengala e sentou-se na poltrona ao lado dela. "Em Muriaé, minha cidade natal. Não era maior que uma garagem, mas para nós
Era um palácio. Juliana observou a emoção nos olhos do idoso enquanto ele pegava o álbum de suas mãos. O senhor construiu um verdadeiro império a partir daquela lojinha, comentou ela, admirada. Sim, mas a que custo? Suspirou ele, passando os dedos enrugados sobre as fotografias. Trabalhava 16 horas por dia, viajava constantemente. Helena ficava sozinha por semanas enquanto eu visitava feiras de automóveis em São Paulo, Rio, até no exterior. A cuidadora permaneceu em silêncio, percebendo que o homem precisava desabafar. Sabe qual era nosso maior sonho, Juliana? Continuou ele, virando a página do álbum para revelar fotos de uma casa em construção, a mesma onde estavam agora. Ter esta casa cheia de crianças, nossos filhos correndo pelo jardim, enchendo os quartos vazios com risos. A voz de Antônio falhou, e Juliana notou os olhos marejados do idoso. Gentilmente, colocou a mão sobre a dele. O que aconteceu? Perguntou com suavidade. Antônio respirou fundo antes de continuar. Helena não podia ter filhos. Descobrimos após 2 anos de casamento, depois de muitas tentativas frustradas. Consultamos diversos médicos em Belo Horizonte, São Paulo, até mesmo nos Estados Unidos. Nada adiantou. Juliana observou o semblante entristecido de Antônio, uma dor antiga que o tempo não conseguira apagar completamente. Pensamos em adoção? Ela indagou com cuidado. Sim, muitas vezes. Mas sempre adiamos. Primeiro porque queria estabelecer o negócio, depois porque estava expandindo para outras cidades. Quando finalmente estávamos prontos, já éramos considerados velhos demais pelo sistema de adoção. Ele fechou o álbum com um movimento cansado, um dos maiores arrependimentos da minha vida. A confissão pairou no ar do escritório por alguns instantes. O silêncio foi quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo na parede. Juliana parecia absorver profundamente aquela revelação, seu olhar distante e pensativo. Posso contar algo pessoal também, seu Antônio? Perguntou ela finalmente, sua voz mais baixa que o habitual. Ele assentiu, curioso com a mudança no tom da cuidadora. Eu também não posso ter filhos, revelou Juliana, desviando o olhar para a janela de onde se via o jardim florido. Descobri aos 19 anos, após uma internação de emergência. Síndrome dos ovários policísticos em estado avançado, seguida de uma infecção grave que... Bem, os médicos foram claros quanto às minhas chances. Antônio encarou-a com surpresa e uma súbita conexão. Viu nos olhos de Juliana algo que reconhecia. A mesma dor silenciosa que tantas vezes identificara no olhar de Helena. Uma ferida invisível que nunca cicatriza completamente. Sinto muito, disse ele com sinceridade. É um fardo pesado para alguém tão jovem. Às vezes me pergunto como teria sido, confessou ela com um sorriso melancólico. Ter uma família própria, ver um filho crescer, assim como o senhor deve ter se perguntado. Aquela conversa, nascida de um encontro casual com fotografias antigas, abriu as comportas de confidências que ambos mantinham represadas. Nos dias que se seguiram, Antônio se viu compartilhando com Juliana histórias que nem mesmo para Helena havia contado. Os medos que enfrentara ao iniciar seu negócio, as noites de insônia durante a crise econômica dos anos 80, a vez em que quase perdeu tudo por confiar no sócio errado. Por sua vez, Juliana falava sobre sua infância no interior de São João del Rei, as dificuldades financeiras que enfrentara para estudar enfermagem e seus sonhos para o futuro. Entre as confissões pessoais, mencionou seu irmão Lucas. Ele sofreu um acidente de moto há 2 anos, explicou numa tarde, enquanto preparavam juntos um doce de abóbora na cozinha. Era uma das novas rotinas que haviam estabelecido. Antônio ensinava as receitas mineiras que Helena adorava preparar, e Juliana as executava com entusiasmo genuíno. Lucas ficou com lesões graves na coluna. Os médicos dizem que existe uma cirurgia que poderia devolver parte de sua mobilidade, mas é extremamente cara. Quanto? Perguntou Antônio diretamente, mexendo a panela de doce com uma colher de pau. Juliana pareceu desconfortável. Quase R$200.000. Estou economizando cada centavo, mas a este ritmo levaria anos para conseguir esse valor. Antônio ficou em silêncio, pensativo. Sentia uma empatia genuína pela jovem que, em tão pouco tempo, trouxera vida novamente à sua casa e, principalmente,
a ele próprio. A cada dia, Conceição observava com uma mistura de alívio e crescente preocupação a proximidade entre Antônio e Juliana. Por um lado, ficava feliz em ver o vizinho recuperando o gosto pela vida, até mesmo retomando alguns de seus antigos hobbies, como colecionar miniaturas de carros clássicos e ouvir seus discos de vinil. Por outro, algo na relação lhe parecia descompassado, como uma música sendo tocada em ritmo acelerado demais. Seu Antônio, o senhor não acha que está confiando muito rápido nessa moça? Arriscou perguntar certa tarde, quando Juliana havia saído para buscar medicamentos na farmácia. O idoso franziu o senho, visivelmente contrariado. Conceição, você mesma a recomendou. Agora vem com desconfianças? Não são desconfianças, seu Antônio. É preocupação mesmo. O senhor anda compartilhando muitas informações pessoais, até sobre seus investimentos, pelo que me contou. Estou perfeitamente lúcido para saber o que faço, interrompeu-a com firmeza. Juliana trouxe alegria para esta casa depois de muito tempo. Não vou permitir insinuações contra ela. Conceição sentiu o rosto corar de frustração. Conhecia Antônio há décadas, sabia de sua teimosia, mas também de sua vulnerabilidade disfarçada de força. A vizinha não era a única a notar a crescente influência de Juliana. Carlos, o advogado de longa data de Antônio, também expressou suas reservas quando veio visitar o cliente e amigo para tratar de assuntos relacionados às empresas que, mesmo após a aposentadoria, ainda pertenciam ao empresário. É uma moça encantadora, sem dúvida, comentou Carlos, após Juliana servir café e retirar-se discretamente para que pudessem conversar em privacidade. Mas lembre-se de manter uma relação profissional, Antônio. Já vi muitos casos de idosos bem-sucedidos que... Não complete essa frase, Carlos, cortou Antônio com os olhos faiscando de indignação. Você me conhece há 30 anos. Acha mesmo que me deixaria manipular tão facilmente? O advogado suspirou, reconhecendo que havia tocado em um ponto sensível. O que nenhum deles poderia imaginar é que naquela mesma noite, Juliana faria uma ligação do celular trancada no banheiro da área de serviço, longe dos ouvidos de Antônio. Está funcionando melhor do que planejamos, sussurrou ela para alguém do outro lado da linha. Ele confia em mim completamente. Até me contou onde guarda a documentação de todos os investimentos. A voz grave do outro lado respondeu algo que a fez sorrir. Paciência, Rafael. Precisamos fazer isso direito. Em breve seremos recompensados. Sim, a história do meu irmão com necessidade de cirurgia funcionou perfeitamente. Agora preciso desligar, ele pode me chamar a qualquer momento. Ao encerrar a ligação, Juliana fitou seu reflexo no pequeno espelho do banheiro. Por um instante fugaz, um lampejo de culpa cruzou seus olhos verdes. Respirou fundo, recompôs sua expressão serena e retornou aos seus afazeres como a dedicada cuidadora que todos acreditavam que ela fosse. O outono já coloria as árvores de Juiz de Fora com tons amarelados e avermelhados, quando Juliana completou 6 meses trabalhando na mansão dos Mendonça. Naquela manhã de domingo, a cuidadora preparou um café da manhã especial. Pão de queijo quentinho, bolo de fubá com erva doce, queijo Minas fresco, goiabada cascão e um café forte, exatamente como Antônio apreciava. A que devo essa mesa farta? Perguntou ele, entrando na cozinha com um vigor que não demonstrava há meses. Seu rosto, antes abatido pelo luto e pela solidão, agora exibia um brilho renovado, e até mesmo havia ganhado alguns quilos que preenchiam melhor suas roupas. Hoje faz exatamente 6 meses que trabalho aqui, respondeu Juliana com um sorriso, ajeitando o arranjo de flores do campo sobre a mesa. Achei que merecia uma pequena celebração. Antônio assentiu, sentando-se à mesa. Observou a jovem movimentando-se pela cozinha com a familiaridade de quem pertencia àquele lugar. Em tão pouco tempo, Juliana havia se tornado indispensável em sua vida, não apenas pelos cuidados físicos que proporcionava, mas principalmente pela companhia constante que afastava a solidão que tanto o atormentava após a partida de Helena. 6 meses, murmurou ele, servindo-se de café. Parece que foi ontem que Conceição a trouxe aqui. Juliana sentou-se à mesa de frente para ele, com uma expressão subitamente séria. Seu Antônio, preciso conversar algo importante com o senhor.
O coração do idoso acelerou. Seria possível que ela estivesse pensando em deixar o emprego? A ideia de voltar à solidão anterior provocou-lhe um aperto no peito que ele não esperava sentir. O que foi? Algum problema? Perguntou, tentando manter a voz calma. Juliana respirou fundo, como quem reúne coragem. Estive pensando muito sobre nossas conversas nos últimos meses, sobre sua vida, seus sonhos não realizados. Ela fez uma pausa, estudando a reação dele. E também sobre minha própria vida, meus planos para o futuro. Antônio aguardou, o pão de queijo esquecido no prato à sua frente. Seu Antônio, o senhor se tornou muito mais que um paciente para mim. Desenvolvemos uma conexão especial, não concorda? Continuou ela, seus olhos verdes fixos nos dele. Sim, concordo, respondeu ele cautelosamente. Você trouxe vida de volta para esta casa, Juliana. Sou muito grato por isso. Ela sorriu, parecendo encorajada por suas palavras. O que sinto pelo Senhor vai além da gratidão ou do dever profissional. Aprendi a admirá-lo profundamente, a respeitar sua história, seus valores. Juliana estendeu a mão por cima da mesa, tocando a mão enrugada de Antônio. E percebi que não quero ser apenas sua cuidadora temporária. Quero estar ao seu lado permanentemente, cuidando de você, sendo sua companheira nesta fase da vida. O idoso piscou, confuso, tentando processar o que estava ouvindo. O que está propondo exatamente, Juliana? A jovem respirou fundo novamente, seus olhos nunca deixando os dele. Estou propondo um casamento, seu Antônio. A palavra pairou no ar como uma bolha de sabão que ninguém ousava tocar, temendo que estourasse. Antônio permaneceu em silêncio por longos segundos, seu rosto uma máscara inalterável que não revelava seus pensamentos. Sei que pode parecer repentino ou até mesmo inapropriado devido à nossa diferença de idade. Continuou Juliana apressadamente, interpretando seu silêncio como rejeição. Mas não estou atrás do seu dinheiro, se é isso que está pensando. Assinaria qualquer acordo pré-nupcial que seu advogado redigisse. O que busco é a chance de construir uma vida ao seu lado, de cuidar de você como se fosse minha família. Porque, de certa forma, já é. Antônio finalmente encontrou sua voz, ainda que fraca. Juliana, há mais de 50 anos de diferença entre nós. Sou um homem no fim da vida. Você está apenas começando a sua. Idade é apenas um número, seu Antônio. O que importa é a conexão que construímos, respondeu ela com convicção. Já lhe contei que nunca tive uma família de verdade. Meus pais separados, sem irmãos próximos, e depois, descobrir que nunca poderia ter meus próprios filhos. Sua voz falhou ligeiramente. O senhor me entende como ninguém. Compartilhamos a mesma dor, o mesmo vazio. O empresário levantou-se lentamente da mesa, caminhou até a janela da cozinha e fitou o jardim lá fora. No horizonte, as montanhas que cercavam Juiz de Fora pareciam indiferentes ao turbilhão que se passava em seu coração. E o que diria Conceição? Ou Carlos? Ou qualquer um dos meus amigos? Indagou, mais para si mesmo que para ela. Diriam que enlouqueci, que estou sendo manipulado por uma jovem interesseira. Juliana também se levantou, aproximando-se dele com passos lentos. Eles não conhecem o que compartilhamos. Não sabem como me sinto verdadeiramente. Ela parou ao lado dele, também olhando para o jardim. Mas, se preferir, podemos manter nosso relacionamento como está. Continuarei sendo sua cuidadora, respeitando seus limites. Antônio virou-se para encará-la. Havia uma sinceridade aparente nos olhos verdes que o fitavam. Uma vulnerabilidade que lhe parecia autêntica. Ou seria apenas o que ele queria ver? Preciso de tempo para pensar, Juliana, disse finalmente. Não é uma decisão que possa tomar de impulso. Ela assentiu, compreensiva. Todo o tempo que precisar. Não pretendo pressionar você. Apenas queria que soubesse como me sinto. O resto do dia transcorreu num ritmo estranho, com ambos mantendo uma distância polida um do outro, como se receosos de que qualquer contato pudesse complicar ainda mais a situação. À noite, após tomar seus medicamentos, Antônio retirou-se para seu quarto mais cedo que o habitual, alegando cansaço. Deitado na cama que por tantos anos compartilhara com Helena, encarou o teto escurecido pela noite.
A proposta de Juliana reverberava em sua mente como o eco em uma caverna profunda. Parte dele, a parte racional, cautelosa, moldada por anos de negociações empresariais, alertava-o sobre os riscos evidentes. Outra parte, talvez a mais vulnerável, aquela que sofria com a solidão diária, considerava seriamente a oferta. "O que você faria, Helena?", perguntou em voz alta para o quarto vazio, como se sua esposa pudesse, de alguma forma, aconselhá-lo do além. No dia seguinte, contrariando sua rotina habitual, Antônio pediu que Juliana o levasse para um passeio no centro da cidade. Queria visitar sua concessionária principal, agora administrada por seu ex-gerente e sócio minoritário, João Paulo. Precisava conectar-se novamente com o mundo que construíra, antes de tomar qualquer decisão que pudesse afetá-lo. João Paulo, um homem de meia-idade com cabelos grisalhos nas têmporas e postura elegante, recebeu-o com evidente surpresa e alegria. "Seu Antônio, que honra tê-lo aqui novamente!", exclamou levantando-se rapidamente de sua mesa e vindo abraçar o antigo chefe. "Já faz quase um ano que não nos visitava." Enquanto percorria os corredores da concessionária, recebendo cumprimentos respeitosos dos funcionários mais antigos e olhares curiosos dos mais novos, Antônio sentiu-se revigorado. Ali estava seu legado, uma empresa sólida, respeitada, que empregava dezenas de famílias e movimentava a economia local. "Tudo continua bem administrado, João", comentou com satisfação após a visita às instalações. "Helena ficaria orgulhosa." "Tentamos seguir seus ensinamentos, seu Antônio", respondeu o sócio com sinceridade. "E esta jovem, quem é?", perguntou discretamente, indicando Juliana com um movimento da cabeça. "Minha cuidadora", respondeu Antônio, notando o olhar avaliativo que João dirigia à moça. "Juliana tem sido uma grande ajuda desde que estou sozinho." João Paulo assentiu, mas Antônio conhecia-o bem demais para não perceber a leve ruga de preocupação que se formou em sua testa. No caminho de volta para casa, passaram pela praça central da cidade, onde um pequeno evento acontecia. Casais de todas as idades dançavam ao som de uma banda que tocava músicas dos anos 60, a época da juventude de Antônio. "Vamos parar um pouco?", sugeriu Juliana, percebendo o interesse dele pela música. "Está um dia lindo para ficar ao ar livre." Sentados em um banco de praça, observaram em silêncio os casais dançando, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A música "Quero que vá tudo pro inferno", de Roberto Carlos, começou a tocar, arrancando um sorriso nostálgico de Antônio. "Era a música preferida de Helena", comentou. "Dançamos ao som dela em nosso casamento." Juliana não respondeu imediatamente. Depois de alguns instantes, virou-se para ele com uma expressão decidida. "Dance comigo, seu Antônio." Ele a encarou surpreso. "Juliana, tenho quase 80 anos. Mal consigo caminhar sem a ajuda da bengala." "Vou apoiá-lo", insistiu ela já de pé, estendendo as mãos para ele. "Confie em mim." Hesitante, Antônio aceitou suas mãos e levantou-se com cuidado. Ali mesmo, ao lado do banco da praça, começaram a se balançar suavemente ao som da música. Não era propriamente uma dança, apenas um leve embalo de lado a lado, mas para Antônio representava um momento de conexão que há muito não experimentava. Algumas pessoas ao redor sorriram, enternecidas pela cena do idoso e da jovem dançando despretensiosamente. Outros trocaram olhares curiosos ou até mesmo desaprovadores. Antônio percebeu esses olhares, mas, surpreendentemente, não se importou. De volta à mansão, após o jantar, Antônio chamou Juliana para uma conversa no escritório. Sua decisão estava tomada, para o bem ou para o mal. "Aceito sua proposta, Juliana", disse ele sentado em sua cadeira de couro atrás da mesa de mogno. "Mas com uma condição." Os olhos dela brilharam, uma mistura de surpresa e alegria que pareceu genuína. "Qual condição, seu Antônio?" "Quero ajudar seu irmão Lucas com a cirurgia." Imediatamente, sem esperar pelo casamento. Juliana empalideceu visivelmente, suas mãos apertando o tecido da saia que vestia. "Mas isso é muito dinheiro. Não posso aceitar." "Insisto", replicou ele com firmeza. "Se vamos nos casar, sua família se tornará minha família também."
e não suporto a ideia de que alguém próximo a você esteja sofrendo quando tenho meios de ajudar. Lágrimas brotaram nos olhos de Juliana, escorrendo silenciosamente por suas bochechas. O senhor é um homem extraordinário, Antônio Mendonça, disse ela, usando pela primeira vez seu nome sem o formal seu antes. Não sei se mereço tanta generosidade. O que Antônio não pôde ver foi o lampejo de culpa que atravessou os olhos dela por um brevíssimo instante antes de ser rapidamente substituído por uma expressão de gratidão. A notícia do noivado entre Antônio Mendonça, empresário respeitado de 78 anos, e Juliana Ribeiro, sua cuidadora de 25, espalhou-se rapidamente pelos círculos sociais de Juiz de Fora como fogo em palha seca. As reações, como era de se esperar, foram diversas. Da surpresa ao choque, da desconfiança aberta à indignação mal disfarçada. Poucos foram aqueles que receberam o anúncio com genuína felicidade pelo casal. Entre os mais abalados estava Conceição, que não conseguia esconder sua preocupação mesmo se esforçando para respeitar a decisão do vizinho e amigo de longa data. Seu Antônio, sei que não é da minha conta, mas... Tem certeza? Perguntou ela uma tarde, aproveitando um raro momento a sós com ele, enquanto Juliana havia saído para resolver questões relacionadas à transferência bancária para a cirurgia de Lucas. Conhece essa moça há menos de um ano. Antônio alisou a barba grisalha, fitando a amiga com um misto de compreensão e determinação. Conceição, entendo sua preocupação. Também não esperava que isto acontecesse, mas Juliana preencheu um vazio que me consumia desde a partida de Helena. Pela primeira vez em muito tempo, não me sinto sozinho. A vizinha suspirou, sentando-se ao lado dele no sofá de veludo bordô que ocupava o centro da sala de estar. E já pensou no que diriam seus sobrinhos? João Paulo? E principalmente, o que Helena pensaria disto tudo? A menção à esposa falecida fez o semblante de Antônio endurecer momentaneamente. Helena quereria minha felicidade acima de tudo, respondeu ele, embora sua voz traísse uma leve hesitação. Quanto aos outros, com todo respeito, minha vida pessoal não lhes diz respeito. Conceição mordeu o lábio, segurando as palavras que realmente queria dizer. Conhecia Antônio bem demais para saber que, uma vez tomada uma decisão, dificilmente voltaria atrás. Sua teimosia era lendária nos tempos em que comandava seus negócios, qualidade que o levou tanto ao sucesso quanto a alguns reveses significativos. Só quero que seja feliz, seu Antônio, disse ela finalmente, apertando a mão enrugada do amigo entre as suas. E que não se machuque. O casamento foi marcado para dali a 3 semanas, numa cerimônia civil simples, seguida de uma pequena recepção na própria mansão. Juliana insistiu na simplicidade, alegando que preferia um evento íntimo a uma grande celebração. Não precisamos de plateia, apenas de pessoas que realmente se importam conosco, justificou ela, enquanto discutiam os detalhes com Carlos, o advogado, que mantinha uma expressão neutra que mal disfarçava sua desaprovação. E quanto ao acordo pré-nupcial que você mesma sugeriu? Perguntou Carlos diretamente, ajustando os óculos sobre o nariz aquilino. Tenho um modelo padrão que podemos adaptar à situação específica. Claro, como combinamos, respondeu Juliana sem hesitar. O patrimônio de Antônio é fruto do trabalho de uma vida inteira. Não tenho qualquer pretensão sobre ele. Carlos assentiu, prometendo enviar o documento por e-mail ainda naquele dia. Ao se despedir, trocou um olhar significativo com Antônio, que o acompanhou até a porta. Tem certeza disso, meu amigo? Murmurou o advogado enquanto se afastavam pelo corredor. Ainda há tempo para reconsiderar. Não comece você também, Carlos, respondeu Antônio com um suspiro cansado. Já ouvi o suficiente de Conceição e João Paulo. Pelo menos permita-me incluir algumas cláusulas adicionais de proteção no acordo, insistiu o advogado. Por precaução. Antônio concordou, mais para encerrar a conversa do que por compartilhar das preocupações do amigo. Nos dias que se seguiram, Juliana mostrou-se mais ausente que o habitual. Explicou a Antônio que precisava resolver pendências pessoais antes do casamento, incluindo visitas ao irmão que se preparava para a cirurgia, agora marcada para a semana seguinte, graças à generosa transferência feita por Antônio. Lucas está tão emocionado com sua generosidade,
comentou ela durante o jantar, 2 semanas antes da cerimônia. Mal pode esperar para conhecê-lo e agradecer pessoalmente. Quando poderemos visitá-lo? Perguntou Antônio, genuinamente interessado em conhecer o irmão de sua futura esposa. Juliana pareceu momentaneamente desconcertada. Ah, ele está internado em Belo Horizonte para exames pré-operatórios. Talvez seja melhor esperarmos até depois da cirurgia, quando estiver mais disposto para visitas. Antônio aceitou a explicação sem questionar, embora tenha notado um leve tremor nas mãos de Juliana ao servir mais vinho. Na manhã de sábado, 1 semana antes do casamento, Antônio acordou mais cedo que o habitual. O outono já se despedia, cedendo lugar aos primeiros sinais do inverno mineiro, com sua característica garoa fina e temperaturas amenas. Vestiu seu hobby de lã e desceu as escadas com cuidado, apoiando-se no corrimão ainda sonolento. A mansão estava silenciosa. Juliana havia saído na noite anterior para, segundo ela, participar de uma despedida de solteira, organizada por antigas colegas da faculdade. Era a primeira vez que passava a noite fora, desde que começara a trabalhar como cuidadora de Antônio. Na cozinha, enquanto preparava seu café, o idoso ouviu um barulho sutil vindo da porta dos fundos. Aguçou os ouvidos, imaginando que poderia ser Juliana retornando mais cedo do que o previsto. Passos leves se aproximavam pelo corredor de serviço. Juliana, chamou dirigindo-se à porta da cozinha. Para sua surpresa, não era sua noiva quem entrava, mas sim Conceição, vestida com simplicidade e carregando uma pequena cesta coberta com um pano xadrez. Conceição, o que faz aqui tão cedo? Perguntou, consultando o relógio de parede que marcava pouco mais de 6 da manhã. Seu Antônio, perdoe-me pela hora, mas preciso falar com o senhor com urgência, disse ela, colocando a cesta sobre a mesa. Seu rosto, normalmente sereno, estava marcado por olheiras e uma expressão de profunda preocupação. E precisava fazer isso quando tivesse certeza de que estaríamos sozinhos. Antônio franziu o senho, subitamente alerta. O que aconteceu? Ontem à noite, fui ao shopping center com minha sobrinha, aquela que trabalha no hospital, lembra? Começou Conceição, sentando-se à mesa da cozinha e gesticulando para que ele fizesse o mesmo. Estávamos na praça de alimentação quando vi... Ela hesitou, como se buscasse coragem para continuar. Vi Juliana com um homem. Antônio relaxou visivelmente. Provavelmente era alguém da tal despedida de solteira, comentou, servindo uma xícara de café para a vizinha. Não era uma despedida de solteira, seu Antônio, contrapôs Conceição com firmeza. Os dois estavam em um canto isolado, muito próximos, conversando de forma íntima. Minha sobrinha os fotografou discretamente com o celular. Ela remexeu na bolsa e retirou um smartphone. Olhe você mesmo. Com mãos levemente trêmulas, Antônio pegou o aparelho. Na tela, uma imagem capturada à distância mostrava claramente Juliana abraçada a um homem jovem, de aproximadamente 30 anos, cabelos escuros e expressão intensa. Não havia como negar a intimidade do contato. Isso não prova nada, disse ele, devolvendo o telefone, embora seu coração tivesse acelerado desconfortavelmente. Poderia ser um amigo, ou até mesmo seu irmão Lucas. Seu Antônio, por favor. Conceição avançou mais 2 fotos na galeria do celular. Olhe esta. A nova imagem era ainda mais reveladora. Juliana e o desconhecido trocavam um beijo apaixonado, alheios ao mundo ao redor. Antônio sentiu como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. Uma náusea súbita o acometeu, e ele precisou se apoiar na mesa para manter o equilíbrio. Quem é ele? Perguntou com voz rouca. Não sei, mas minha sobrinha conseguiu ouvir parte da conversa deles. Continuou Conceição com visível desconforto por ser portadora de tais notícias. Juliana o chamava de Rafael, e falavam sobre o dinheiro da cirurgia e sobre planos para depois que... Ela hesitou. Depois que o senhor não estivesse mais aqui. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase palpável. Antônio encarava a xícara de café à sua frente, sem realmente vê-la, tentando processar a traição que se revelava diante dele. Talvez haja algum engano, murmurou, embora no fundo já não acreditasse nisso. Pequenos detalhes, incongruências no comportamento de Juliana,
que havia ignorado deliberadamente, agora ganhavam nova luz sob esta revelação. Fique com o telefone, disse Conceição, colocando o aparelho na mesa. Minha sobrinha trouxe as fotos para o meu celular também. Veja quantas vezes precisar e quando estiver pronto para aceitar a verdade, estou aqui para ajudá-lo. Após a saída de Conceição, Antônio permaneceu imóvel na cozinha por longos minutos. Sua mente, ainda afiada apesar da idade avançada, repassava cada conversa, cada gesto, cada história compartilhada por Juliana nos últimos meses. Quantas eram verdadeiras? A história sobre a infertilidade, sobre o irmão necessitando de cirurgia. Tudo poderia ser parte de uma elaborada farsa para conquistar sua confiança e, eventualmente, seu patrimônio. Com passos lentos, mas decididos, subiu até seu escritório. De uma gaveta com chave, retirou uma pasta contendo documentos relacionados à transferência bancária para a cirurgia de Lucas. Verificou novamente o comprovante. R$200 mil transferidos para uma conta em nome de Lucas Ribeiro. A transferência havia sido processada. O dinheiro saíra de sua conta. Mas teria realmente chegado às mãos de um irmão doente? Ou seria parte do golpe? Uma ideia surgiu em sua mente. Com dedos trêmulos, discou o número do Hospital São Lucas em Belo Horizonte, onde supostamente Lucas estaria internado para os exames pré-operatórios. Bom dia. Gostaria de informações sobre um paciente, por favor, disse ele quando a telefonista atendeu. Lucas Ribeiro deve ter sido internado esta semana para exames preparatórios para uma cirurgia na coluna. Um momento, vou verificar, respondeu a voz do outro lado da linha. Os segundos de espera pareceram intermináveis. Finalmente, a telefonista retornou. Sinto muito, senhor, mas não temos nenhum paciente com esse nome internado atualmente. Tem certeza do hospital correto? Absoluta, respondeu Antônio, sentindo uma pontada aguda no peito. Obrigado. Ao desligar, precisou sentar-se para recuperar o fôlego. A confirmação que temia havia chegado. Não havia irmão algum internado. Provavelmente não havia cirurgia, nem mesmo um Lucas Ribeiro real. Apenas um golpe meticulosamente planejado e executado, aproveitando-se de sua vulnerabilidade emocional e solidão. Enquanto digeria a amarga verdade, ouviu a porta da frente se abrir. Juliana havia retornado. Rapidamente guardou o telefone de Conceição no bolso do hobby e retornou à cozinha, determinado a confrontá-la. Bom dia, meu amor. A voz melodiosa de Juliana ecoou pelo corredor enquanto ela se aproximava da cozinha. Senti sua falta ontem à noite. A despedida acabou durando mais do que eu esperava. Antônio permaneceu sentado à mesa, as mãos cruzadas sobre o tampo de mármore, o semblante sério. Respirou fundo, reunindo toda a compostura que seus quase 80 anos de vida lhe conferiram. Como foi o encontro com Rafael? Perguntou diretamente, observando cada microexpressão no rosto da jovem. O efeito foi imediato. Juliana empalideceu visivelmente. Seus olhos verdes se arregalaram em uma fração de segundo antes que ela conseguisse recuperar a postura. Rafael? Não conheço nenhum Rafael, respondeu, forçando um sorriso confuso. De quem está falando? Por favor, Juliana, não insulte minha inteligência, retrucou Antônio, sua voz mais firme do que ele mesmo esperava. Vocês foram vistos ontem no shopping. Tenho fotografias. A jovem ficou em silêncio por alguns segundos, como se calculasse mentalmente suas opções. Então, para a surpresa de Antônio, sentou-se calmamente à sua frente. Quem contou? Foi Conceição, não foi? Aquela intrometida nunca aceitou minha presença aqui, disse ela, sua voz agora carregando um tom áspero que Antônio jamais havia escutado antes. Então não vai negar? Para quê? Claramente você já decidiu me condenar, respondeu ela, cruzando os braços. Sim, encontrei Rafael ontem. Ele é meu ex-namorado e precisava conversar comigo sobre alguns assuntos pendentes. E esse assunto pendente incluía beijá-lo apaixonadamente? Questionou Antônio, sentindo uma dor aguda no peito que nada tinha a ver com seus problemas cardíacos. Juliana suspirou dramaticamente. Foi um momento de fraqueza. Tivemos um relacionamento longo. Há sentimentos residuais. Mas isso não significa que não ame você, Antônio. Ela estendeu a mão tentando tocar a dele, mas o idoso recuou.
Foi apenas uma despedida. E seu irmão Lucas também é uma invenção? Continuou ele implacável. Liguei para o hospital. Ninguém com esse nome está internado lá. Desta vez, o choque no rosto de Juliana parecia genuíno. Ela não esperava que ele fosse tão longe em suas investigações. Sua expressão mudou rapidamente de surpresa para uma frieza calculista que transformou completamente seus traços delicados. Você não deveria ter feito isso, disse ela, a voz agora despida de qualquer afeto. Poderia ter sido tão simples, Antônio. Alguns meses de casamento, você feliz e cuidado até o fim natural, e eu seguindo minha vida depois, com o que me é de direito. A crueza daquelas palavras atingiu Antônio como um soco físico. Por mais que as evidências já apontassem para a traição, ouvir a confirmação direta dos lábios que tantas vezes havia beijado nos últimos meses era devastador. Quanto de tudo foi mentira? Perguntou ele, sua voz agora embargada. A história sobre não poder ter filhos? Seu suposto interesse pela minha vida, minhas memórias? Um sorriso frio se formou nos lábios de Juliana. Quase tudo, é claro, excetuando-se alguns detalhes práticos, como meu nome. O resto foi cuidadosamente planejado para tocar exatamente nos pontos que o tornariam vulnerável. Seu desejo não realizado de paternidade foi o mais óbvio deles. Antônio fechou os olhos por um momento, absorvendo o impacto da traição em sua totalidade. Quando os reabriu, havia uma determinação renovada em seu olhar. Quero que saia da minha casa imediatamente. Juliana riu, um som melodioso que agora soava como uma dissonância cruel. E perder tudo o que conquistei até aqui? Os 200 mil que seu suposto futuro cunhado já embolsou são apenas o começo, velho tolo. Rafael e eu temos planos para seu patrimônio que você nem imagina. Vou à polícia, ameaçou Antônio, levantando-se com dificuldade. Com que provas? Desafiou ela, também se levantando. Uma transferência voluntária para uma conta legítima? Algumas fotos de um encontro casual? Testemunho de uma vizinha invejosa? Juliana se aproximou, seu perfume antes agradável agora parecendo sufocante. Além do mais, quem acreditaria que não sou apenas uma jovem apaixonada por um homem mais velho? Seria sua palavra contra a minha, e devo lembrá-lo que sua saúde mental poderia facilmente ser questionada em um tribunal, dada sua idade avançada. A frieza calculista com que ela expunha seu raciocínio deixou Antônio momentaneamente sem palavras. Aquela não era a Juliana que conhecera, ou pensara conhecer. Era uma completa estranha, usando a mesma pele, o mesmo rosto, a mesma voz. Você realmente acha que pensei pouco nesse plano? Continuou ela, agora circulando pela cozinha como uma predadora. Tenho documentação médica que pode sugerir início de demência senil. Seu próprio médico comentou sobre lapsos de memória em sua última consulta, não lembra? Eu estava lá, como sua dedicada cuidadora. Antônio sentiu o mundo girar ao seu redor. A extensão da trama era maior do que imaginava. Durante meses, talvez desde o primeiro dia, cada passo havia sido calculado para este momento. O que quer de mim, então? Perguntou finalmente, sua voz cansada. Que continuemos conforme o planejado, respondeu Juliana, recuperando seu tom doce, embora agora soasse como veneno açucarado. Casamos na próxima semana. Você reescreve seu testamento, me incluindo como principal beneficiária, e seguimos nossa vida juntos pelo tempo que lhe restar. Ela sorriu, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha em um gesto estudadamente vulnerável. Prometo tornar seus últimos anos confortáveis e até mesmo agradáveis se colaborar. O silêncio se estendeu entre eles, pesado como chumbo. Antônio observou o rosto jovem à sua frente, tentando encontrar qualquer traço da mulher por quem se apaixonara, mas enxergando apenas uma máscara bem ensaiada. E se eu me recusar? Seria lamentável. Juliana suspirou teatralmente. Nesse caso, teria que recorrer ao plano B, muito menos agradável para ambos. Envolve acusações de assédio, talvez até mesmo agressões, e seu nome, sua reputação imaculada, seria destruída nos seus últimos dias. O choque pelo cinismo daquela ameaça deixou Antônio momentaneamente sem reação. Em todos seus anos de negócios, havia enfrentado adversários difíceis, situações complicadas, mas jamais se deparara com tamanha crueldade calculada.
Vou providenciar seus medicamentos e preparar um café da manhã reforçado, disse Juliana casualmente, como se a conversa devastadora dos últimos minutos jamais tivesse ocorrido. Hoje temos consulta com o cardiologista à tarde, lembra? Enquanto ela se movimentava pela cozinha com a familiaridade de quem pertencia àquele espaço, Antônio permaneceu imóvel, apenas observando. Sua mente, porém, trabalhava febrilmente. Não havia construído um império do zero para agora, no ocaso da vida, se submeter a uma chantagem emocional daquela magnitude. Os dias seguintes foram um estranho teatro, com Juliana mantendo as aparências de cuidadora dedicada e noiva apaixonada, enquanto Antônio fingia aceitar sua situação. Concordou em manter os planos do casamento, embora tenha insistido em remarcar para um mês depois, alegando necessidade de acertar alguns detalhes financeiros antes da cerimônia. Quero garantir que esteja bem amparada caso algo me aconteça, explicou ele, em uma performance que teria deixado atores profissionais impressionados. Juliana concordou, visivelmente satisfeita com o rumo dos acontecimentos. O que ela não sabia é que durante as noites em que pensava que Antônio dormia profundamente, graças aos remédios para insônia que ela mesma administrava, o idoso mantinha encontros secretos com Carlos, seu advogado, e Conceição, planejando meticulosamente cada passo dos dias seguintes. Uma semana antes da data remarcada para o casamento, Antônio começou a apresentar sinais de deterioração em sua saúde. Tornou-se mais fraco, com dificuldades respiratórias, e o médico, chamado às pressas, diagnosticou uma pneumonia atípica, recomendando repouso absoluto. Juliana mostrou-se externamente preocupada, mas Antônio captou o brilho de antecipação em seus olhos. Quanto mais debilitado ele ficasse, mais rápido ela alcançaria seus objetivos, sem precisar do incômodo de um casamento e possíveis contestações futuras. 3 dias após o diagnóstico, Conceição recebeu uma ligação no meio da noite. A voz apavorada de Juliana informava que Antônio sofrera uma parada cardíaca súbita e, apesar de todos os esforços da equipe de emergência, não havia resistido. A notícia do falecimento de Antônio Mendonça correu rapidamente por Juiz de Fora, causando comoção. O empresário era uma figura respeitada na cidade, conhecido por sua honestidade nos negócios e generosidade discreta com causas sociais locais. A surpresa para Juliana veio no dia seguinte ao velório, quando foi informada de que haveria a leitura do testamento na manhã seguinte, no escritório de Carlos. Chegou pontualmente, usando um vestido preto sóbrio que contrastava com sua evidente ansiedade. No amplo escritório já estavam presentes João Paulo, Conceição e um rapaz que ela nunca havia visto antes, sentado quietamente em um canto. "Quem é ele?" perguntou discretamente a Carlos. "Lucas Silva, representante da Fundação Abrigo dos Idosos", respondeu o advogado secamente. Carlos iniciou a leitura do testamento com formalidade profissional. "Eu, Antônio Mendonça, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, deixo registrada minha última vontade quanto à distribuição de meus bens após meu falecimento." À medida que o advogado continuava, o rosto de Juliana ia perdendo a cor. Contrariando todas as suas expectativas, o testamento dividia o patrimônio de Antônio da seguinte maneira: 50% para a Fundação Abrigo dos Idosos, 30% para Conceição, junto com a mansão onde vivera por tantos anos, 10% para um tal Lucas Silva, para a realização de uma cirurgia que recuperaria seus movimentos, e para Juliana Ribeiro, apenas uma carta lacrada. "Isto é absurdo", protestou ela, levantando-se indignada. "Ele ia se casar comigo. Claramente estava sendo manipulado por vocês quando fez este testamento. Senhorita Ribeiro, este testamento foi registrado há apenas 2 semanas, com testemunhas e um médico especialista atestando a plena capacidade mental do Sr. Mendonça", explicou Carlos calmamente. "Quanto à carta, sugiro que a leia em particular." Tremendo de raiva e frustração, Juliana rasgou o envelope e começou a ler. "Querida Juliana, se está lendo isto, significa que minha partida ocorreu conforme o planejado. Sim, planejada por mim, não por você e seu cúmplice Rafael. Descobri seu plano semanas antes do que imagina. As fotos no shopping foram apenas a confirmação do que já suspeitava.
o dinheiro transferido para a cirurgia do seu suposto irmão. Acompanhei cada centavo e já está sendo investigado pelas autoridades competentes. Poderia ter optado pela vingança, denunciando-a imediatamente. Mas ao longo da vida, aprendi que o perdão é mais poderoso que a retaliação. Por isso, decidi oferecer-lhe uma lição em vez de uma punição. Uma parte do meu patrimônio que não foi mencionada neste testamento está reservada para seu filho por nascer. Sim, sei sobre a gravidez que você esconde há semanas. Meus advogados garantirão que esta criança, inocente de suas escolhas, tenha recursos para uma vida digna e educação de qualidade. Mas com uma condição: o dinheiro só estará disponível quando ele ou ela atingir a maioridade, junto com uma série de cartas que escrevi explicando exatamente como sua mãe tentou enganar um idoso solitário. Esta é minha verdadeira herança para você, Juliana. A chance de rever suas escolhas e talvez tornar-se uma pessoa melhor pelo bem de seu filho. Com sinceros votos de que encontre seu caminho, Antônio Mendonça. As mãos de Juliana tremiam incontrolavelmente ao terminar a leitura. Instintivamente, levou uma mão ao ventre ainda plano. Como ele descobrira? Nem mesmo Rafael sabia ainda. Como... balbuciou encarando Conceição com olhos marejados. Minha sobrinha trabalha no laboratório do hospital, lembra? Respondeu a vizinha com severidade. Seu Antônio pediu que verificasse discretamente quando você fez aquele exame de rotina mês passado. Ele sabia de tudo, até mesmo que o pai é Rafael, não ele. Juliana desabou na cadeira, toda sua postura confiante, completamente desmoronada. O plano meticuloso, as semanas de manipulação, o futuro que imaginou para si, tudo havia se desfeito diante de seus olhos. O que acontece agora? Perguntou com voz fraca, derrotada. Isso depende de você, respondeu Carlos. As autoridades estão investigando a transferência fraudulenta para seu suposto irmão. Seu cúmplice, Rafael, já foi detido para interrogatório esta manhã. Quanto a você... Bem, Antônio expressamente pediu que lhe dessemos uma escolha. O legado final de Antônio Mendonça se estendeu muito além de sua fortuna material. Nos anos que se seguiram, a cidade de Juiz de Fora testemunhou transformações significativas nascidas de sua generosidade final. Conceição, agora proprietária da mansão onde vivera o amigo, transformou o local na sede da instituição Antônio Mendonça, um centro de convivência e apoio para idosos solitários. O espaço que antes abrigava a solidão de um homem passou a ser preenchido com vozes, risos e a sabedoria de dezenas de senhores e senhoras que encontravam ali um lugar de pertencimento. Seu Antônio sempre dizia que a pior doença da velhice não são os achaques do corpo, mas a solidão da alma, explicava Conceição aos visitantes, conduzindo-os pelos jardins agora adaptados com bancos confortáveis e acessibilidade para cadeiras de rodas. O jovem Lucas Silva, que recebera os 10% destinados à sua cirurgia, recuperou parcialmente os movimentos das pernas após o procedimento bem-sucedido. Tornou-se fisioterapeuta voluntário na instituição, ajudando outros idosos em sua recuperação física e compartilhando sua história de superação. A Fundação Abrigo dos Idosos, beneficiada com metade do patrimônio do empresário, expandiu suas instalações e serviços, tornando-se referência em cuidados geriátricos em toda a região da Zona da Mata Mineira. Quanto a Juliana, a história tomou um rumo inesperado. Optando por colaborar com as investigações, ela escapou da prisão, mas enfrentou o escrutínio público e a vergonha que se seguiu às revelações sobre suas ações. Rafael, menos cooperativo, cumpria pena por fraude e extorsão. Grávida e sozinha, Juliana se viu diante do maior desafio de sua vida: reconstruir-se como pessoa enquanto se preparava para ser mãe. Inicialmente, pensou em deixar Juiz de Fora, fugir para longe onde ninguém conhecesse seu passado. Porém, algo nas palavras finais de Antônio a manteve na cidade, enfrentando as consequências de suas escolhas. O filho de Juliana e Rafael nasceu na primavera seguinte. Um menino saudável a quem, surpreendentemente, ela deu o nome de Antônio. Nos primeiros anos, sobreviveu com trabalhos temporários e o auxílio relutante de familiares distantes,
sempre carregando o peso de suas ações passadas. Foi Conceição quem, 5 anos após os eventos, estendeu a primeira mão genuinamente amiga à jovem mãe. Ofereceu-lhe um trabalho administrativo na instituição, longe do cuidado direto com idosos, mas permitindo que ela e o pequeno Antônio tivessem estabilidade financeira e a chance de um recomeço. "Por que está me ajudando depois de tudo que fiz?" perguntou Juliana, incrédula com a oferta. "Não estou ajudando você", respondeu Conceição com franqueza. "Estou honrando o desejo final do meu amigo Antônio. Ele acreditava em segundas chances, na possibilidade de redenção. Além disso", acrescentou olhando para o menino que brincava inocentemente no jardim, "essa criança merece uma mãe que tenha a oportunidade de ser melhor." Lentamente, dia após dia, Juliana trabalhou para reconstruir sua integridade. O processo não foi fácil nem rápido. Muitos na cidade nunca a perdoaram completamente, e ela mesma carregava o peso da culpa pelos erros cometidos. Porém, na convivência diária com os idosos da instituição e no amor incondicional de seu filho, encontrou o caminho para uma transformação genuína. Quando o jovem Antônio completou 18 anos e recebeu a herança destinada a ele, junto com as cartas que explicavam a verdade sobre seu passado, Juliana enfrentou o momento que tanto temia. Para sua surpresa, o filho, já ciente de fragmentos da história através dos anos, demonstrou uma sabedoria além de sua idade. "Mamãe, todos cometemos erros", disse ele, após ler as cartas. "O importante é o que escolhemos fazer depois deles." A semente plantada por Antônio Mendonça, em sua última lição de vida, havia florescido de maneiras inesperadas, tocando vidas muito além do que ele poderia ter imaginado. Seu verdadeiro legado não estava nos milhões distribuídos, mas na transformação que provocou em cada pessoa tocada por sua generosidade final, incluindo a mulher que tentara enganá-lo. Em um canto tranquilo do cemitério municipal de Juiz de Fora, um jazigo simples de mármore branco guardava os restos mortais de Antônio e Helena Mendonça, finalmente reunidos. Regularmente, flores frescas apareciam sobre a lápide, ora colocadas por Conceição, ora por Lucas, às vezes pelos idosos da instituição, e ocasionalmente, muito discretamente ao amanhecer, por uma mulher de meia-idade, acompanhada de um jovem que carregava o nome, e, curiosamente, o mesmo olhar bondoso daquele que lhe dera a chance de redenção. Fim da história. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Esperamos que a história de Antônio e Juliana tenha emocionado você e deixado uma mensagem sobre perdão, redenção e o verdadeiro significado de um legado. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei no vídeo. Isso nos ajuda muito. Diariamente trazemos novas histórias emocionantes sobre a vida e seus ensinamentos. Então, sinta-se à vontade para explorar e encontrar sua favorita. E claro, queremos muito saber sua opinião. O que achou do desfecho desta história? O perdão de Antônio foi sábio ou ingênuo? Conte para nós nos comentários. Voltamos amanhã com mais uma narrativa incrível que certamente tocará seu coração.